Estamos trabalhando com uma série de estudos na parábola dos talentos, contada pelo Senhor Jesus em Mateus 25, versos 14 até o verso de número 30. Fizemos um apanhado sobre o que são as parábolas e como elas devem ser estudadas, e também já vimos algumas características da maneira como o Senhor doa os talentos aos seus servos. Ele o faz livremente, ele faz isso graciosamente e também faz individualmente. No próximo vídeo nós vamos ver que ele faz isso especificamente. Continue conosco. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora mesmo, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e, é claro, informe os seus amigos, compartilhe o conteúdo desses vídeos com os seus amigos. Desde já o meu abraço do coração do pastor. Imagine o que aconteceria se o administrador de uma empresa passasse a cuidar de um negócio e, neste cuidado, ele mudasse algumas regras. Por exemplo, abrisse mão da especificidade. Imagine a cena, diariamente ele reunindo os funcionários e dizendo a cada um para que escolhessem, eles próprios, a área em que desejariam trabalhar naquele dia. Quanto mais complexa fosse a empresa, muito maior seria a probabilidade de enfrentar grandes, na verdade, gigantescos problemas. Teríamos faxineiros querendo a vaga de gerência, torneiros querendo cuidar da tesouraria, técnicos administrativos poderiam ir parar na portaria ou porteiros na cozinha. Imagine aí esse quadro caótico, os motoristas tendo que cuidar da área de TI e o pessoal da RH consertando os carros. Imagine pessoas habilitadas a cuidarem da parte elétrica, tendo que gerenciar a produção e transporte, ou então os técnicos de informática colando e trocando pneus. Alguma coisa iria funcionar, não resta dúvidas. Mas a pergunta é, o resultado seria o melhor possível com os recursos humanos disponíveis e os recursos materiais à disposição? Não. É claro que não. Somente um louco, somente um insensato diria o contrário disso. Esse arranjo, capacitação mais recursos, quando ele é feito de maneira adequada, vai garantir a maior rentabilidade, a maior produtividade, vai garantir que cada um exerça perfeitamente a sua função e, óbvio, todos ganhem. Faraó, por exemplo, tem esta percepção ao distribuir tarefas específicas em seu reino. Havia sacerdotes, havia os militares, mas havia uma única pessoa capaz de gerenciar a abundância que haveria durante 7 anos e depois o período de escassez que viria sobre o Egito. E esse homem é José. E é José que ele coloca para administrar a sua casa e para administrar o seu reino. O apóstolo Paulo expressa esta mesma ideia quando afirma que cada parte do corpo tem sua própria função. Cada parte do corpo foi criado e está preparado para exercer aquela função específica e não outra. É o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 18. E é pela ação de cada parte do corpo, de acordo com a sua finalidade e a sua capacitação, que o corpo é edificado adequadamente. O mesmo Paulo diz isto aos Efésios, capítulo 4, verso 16. Na verdade, você é o que você é, você tem o que você tem, você tem as atribuições que tem porque Deus dispôs você no corpo desta maneira. Se você não fizer, é óbvio, outro vai ter que assumir a função, mas nunca com a mesma especificação, nunca com o mesmo desempenho. Por exemplo, quando o olho não funciona, o ouvido e o tato têm que desempenhar funções que não lhes são próprias e só resolvem parte do problema. Mas, por exemplo, o tato e o ouvido não são capazes de perceberem as cores. Só um exemplo. Deus, plantou você para frutificar aqui. E se Ele te quisesse em outro lugar, você estaria lá. E quando Ele te quiser em outro lugar, Ele vai levar você para lá. Então, sirva ao Senhor onde Ele tem colocado você e use os talentos que Ele te deu para serem usados para a glória de Deus. Não use os talentos que o Senhor te deu para outras coisas e muito menos deixe de usá-los. Não os enterre. O Senhor lhe deu os talentos que deu para você produzir o que Ele quer que você produza. Um abraço do coração do pastor.